Vamos dar uma olhada nos principais pontos do último resultado trimestral da Viver Incorporadora. Investem na Viver? Deixa abaixo aí no seu comentário como é que tá a situação, preço médio, estão dentro querendo sair, fora querendo entrar, enfim, deixa abaixo aí o que você aguarda da Viver Incorporadora e suas ações nas cenas dos próximos capítulos. E no primeiro pregão, após a divulgação dos resultados, Viver está liderando as maiores quedas do dia. Por enquanto, uma queda de 4,5%. Hoje está sendo um dia mais otimista, então as quedas estão sendo bem menores do que as altas. O mercado aqui está bem volátil para a Viver 3, que na mínima do dia chegou a cair aqui aproximadamente 7,5% e agora está vindo aí com essa queda de 4,5%. E o volume também muito forte. Média tá lá nos 6 milhões de reais em um dia inteiro e já negociou agora quase 6 milhões já em alguns minutos. Então vamos ver aqui os principais pontos deste resultado. Vamos olhando aqui o release de resultados do quarto trimestre de 2021 da Viver Incorporadora. Então vamos ver aqui se tivemos melhorias, o que foi que melhorou, o que foi que piorou. Aqui a companhia vai falar que conseguiu concluir a recuperação judicial, que não sei o que, reestruturou os ativos, mas não queremos saber a administração, não. A administração sempre dá uma enfeitada, né? Nós queremos ver resultados. Como é que vieram aqui os resultados da Viver Incorporadora? Vendas contratadas, diminuição de 39% em relação ao terceiro trimestre de 2021, caindo de 20 milhões para 12 milhões. Comparativo com o quarto trimestre de 2020, queda de 19%. No comparativo anual, aí sim, já tivemos aqui um avanço. As vendas aumentaram 14%. Em relação à receita, muito importante para uma companhia gerar receita. No trimestre anterior, terceiro trimestre comparado com o quarto, tivemos uma diminuição de 66%. Comparando com o quarto trimestre de 2020, queda de 62%. Mas pelo menos no comparativo anual, a receita aumentou aqui 54%, saindo de 44 milhões para 68 milhões. Em relação a lucro, a companhia teve lucro? Não, ela teve aqui um prejuízo de 1 milhão e 700 mil, revertendo o lucro que tinha sido de 2 milhões e 300 mil no terceiro trimestre. Em relação ao quarto, o prejuízo aumentou 55%, e aqui no comparativo anual, conseguiu fechar aqui com lucro, revertendo um prejuízo de 14 milhões em 2020, terminou aqui com lucro de 12 milhões e 600 mil. Em relação ao EBITDA, que é o que mede o resultado operacional da companhia. Isso aqui é muito importante para entender se a companhia ela está conseguindo ser rentável, minimamente rentável, né? Então, ó, prejuízo aumentou. No prejuízo, não, desculpa, EBITDA negativo. Tinha sido de 12 milhões no terceiro trimestre e no quarto foi de 40 milhões, um aumento de 200%. Em comparação ao quarto de 2020, teve uma redução aqui de 25%. O EBITDA tinha sido negativo em 53 milhões. E aqui, ó, em relação ao ano anterior, deu uma melhoradazinha. Mas mesmo assim, é um resultado ruim. O EBITDA negativo era de 136 milhões e agora deu um EBITDA negativo de 39 milhões. Uma redução de 71%, jovens. Em relação... Sim, esse lucro que eu mostrei aqui foi o lucro bruto, certo? Porque a companhia deu prejuízo. O prejuízo líquido no quarto trimestre foi de 42 milhões, quase 43, aumentando aqui 140%. Em relação ao quarto trimestre de 2020, diminuiu 33%. E no comparativo anual, o lucro líquido deu uma diminuída aqui em 68%, que na verdade não foi um lucro líquido, né? Foi um prejuízo líquido. Diminuiu ali em 181 milhões em 2020 e em 2021 deu aqui um prejuízo de 58 milhões de reais. Então vejam aqui que, como eu vivo destacando, a Viver Incorporadora é uma empresa ruim. Ela não é uma empresa rentável, ela é uma empresa que tem ações especulativas. Então quem investe na Viver, quem coloca o dinheiro suado dele, que eu espero que seja suado, é muito importante entender esse contexto, entender a companhia. Ela é uma companhia que pode ser boa, pode ser isso, pode ser aquilo. Sim, pode, mas não é. Então vamos ver aqui em relação às vendas. Boa parte das vendas são aqui no Sudeste, 30%. São Paulo representa aqui 19% e o Sul 14%. E o restante, 36%, foi lá no Centro-Oeste.
no ano de 2021. E no quarto trimestre, ó, o que chamou a atenção foi o crescimento das vendas no Centro-Oeste, representando aqui 83% de suas vendas. Venda por segmento, ainda tem esse detalhe, ó. Boa parte das vendas da companhia são do setor econômico e super econômico, representando quase 70% das vendas dela. Então vejo aqui que ela ainda tem essa questão. Atualmente ela está investindo aqui na parte de segmento de média renda, mas ainda é uma coisa muito incipiente. Vejo que as vendas, ó, era aquela reduzida que nós vimos, ó, caindo ali do terceiro para o quarto trimestre de 2021. Aquela reduzida que nós vimos ali na frente. Vamos ver aqui. Em relação ao VGV e valor devolvido, ó, no quarto trimestre, 524 mil foram devolvidos. A companhia teve 22 distratos. Deu aqui uma reduzida boa em relação ao quarto de 2020, quando tinham sido 121. Então, em relação, ó, a vendas líquidas, tivemos uma redução, mas pelo menos a questão de devoluções diminuiu. Porque as pessoas compravam por algum motivo, devolviam. Estoque de valor no mercado. A Viven encerrou o exercício de 2021 com 429 unidades em estoque, com o valor geral de vendas de 76 milhões de reais referente à participação da companhia. Desse total, 47 são de imóveis prontos e 53 em construção. O estoque da companhia anteriormente, em 2020, era de 102 milhões. Então deu uma reduzida aqui de mais ou menos 25% no estoque. E boa parte do estoque, 83%, está no segmento econômico. E aqui, ó, a parte de prontos em construção, banco de terrenos. Vamos ver aqui, ó, o Land Bank da companhia está sendo requalificado. Hoje, o Land Bank corresponde ao valor de book de 129 milhões, enquanto seu valor de avaliação representa um montante de 240 milhões, aumento de 50% em relação ao trimestre anterior, devido à atualização do valor de avaliação dos terrenos. Então, aqui, na melhor das hipóteses, o banco de terrenos da companhia vale 240 milhões. Por que eu chamo atenção a isso? Porque tem pessoas distorcendo informações, falando que a Viver vai vender um terreno por 1 bilhão de reais. Jovens, não é isso. Ali é uma disputa antiga da Viver e não é bem assim. Inclusive, em breve eu faço um vídeo aqui sobre essa questão. E a companhia fala aqui sobre empreendimentos dela. Em dezembro de 2021, a companhia possuía sob sua gestão um empreendimento com patrimônio de afetação a ser finalizado com a BITSE parcial emitido, chamado Nova Fama Clube Residência. O projeto Beira-Mar, condomínio clube, situado em Paulista, foi concluído em 2021. Então ela está concluindo aqui obras que estavam pendentes. E aqui a participação dela em alguns empreendimentos. E aqui, inclusive, neste mês, início do mês, ela comprou lá um imóvel no Rio de Janeiro, mas não chega nem perto de bilhões, acho que foi 20 milhões, 30 milhões, alguma coisa assim. O processo de recuperação judicial foi encerrado no final do ano, então isso aqui é passado. Inclusive, em relação à recuperação judicial, a companhia ainda tem um bocado de processos, ó. Ela terminou aqui com mais de 3.400 processos, dos quais 50% são contra empresas sujeitas ao plano de recuperação judicial. Do total de processos judiciais, a maior parte refere-se a processos consumeristas, 51%, seguida por processos condominiais. É tudo contra a Viver. E aqui, ó, o valor discutido. Vamos ver aqui. 80% é essa parte. Eita danado. O comparação dos processos condominiais representa somente 6% do valor da causa discutida, enquanto os consumeristas representam 80% do valor. Dentre os processos consumeristas, 26% são contra empresas da companhia que estavam em recuperação. Os créditos processos judiciais, como faz gerador anterior à data da homologação, é aquilo que a gente vê. Ela transforma as dívidas em ações da companhia com o preço de emissão de R$ 19,80. Não significa que as ações valham esse valor. É apenas um valor usado para você poder converter uma dívida, que é medida em real, e fazer a conversão para as ações. Então aqui, ó, quantidade de processos encerrados. A companhia terminou em dezembro 1.700 processos, mas em relação à companhia, ela tá aqui, ó, receita, ó, vinha subindo até o primeiro trimestre de 2021, deu uma queda no segundo,
andou de lado no terceiro e agora despencou. Receita operacional líquida de 6 milhões de reais contra 19 no terceiro de 2021. Mas é aquela coisa, no acumulado do ano, para cima, né? Então, tá aí numa visão dúbia. Tá ruim, mas pelo menos consigo ficar menos pior no comparativo anual. Vamos ver aqui outros pontos. Despesas. As despesas com comercialização totalizaram aqui 2 milhões e meio. E no ano, 6 milhões e meio, apresentando um aumento de 45%. As despesas aumentaram bastante em relação à receita. Por quê? Receita caiu, despesa aumentou. A conta não fecha. Concorda comigo? Vamos ver outros pontos importantes. Prejuízo que nós vimos, 58 milhões contra 181 milhões em 2020. Aqui é no acumulado do ano. EBITDA sofrido. Vamos ver, caixa, vamos ver quanto que a companhia terminou em caixa. Lembrando que ela gastou uns 20, 30 milhões agora, no início de março. Ela possuía, no final de 2021, 63 milhões em caixa, conseguindo melhorar consideravelmente em relação ao mesmo período. O mesmo período do ano anterior, né? O caixa aumentou aqui 120%. Gestão de carteira e repasse. Em 2021, terminou aqui 31 milhões recebíveis, 118 projetos concluídos, 10 milhões, unidade de projeto a entregar, 2 milhões em terrenos. Estoque foi de 200 milhões, 14% abaixo do exercício anterior. Endividamento da companhia. Endividamento é de 236 milhões. Lembre-se, a companhia tem um caixa de 236 e em caixa ela tem 63 milhões e ela não gera EBITDA. Então aqui a alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA é totalmente estourada. Sendo que, comparado ao endividamento, anterior era 213, então o endividamento também subiu. Aqui ela pegou 13 milhões para a conclusão do projeto Fama, o valor de 8 milhões das partes, falou para fundo de liquidação financeira. Atualmente o maior valor aqui da dívida é aquela dívida referente a debêntures do FGTS. Do total são mais de 210 milhões, mas isso aqui está em discussão. Vamos ver aí como é que vai ser, se vai ser favoravelmente a Viver ou contra. Se for contra a Viver, como é que ela vai pagar se ela não tem dinheiro? Vão pegar imóveis da companhia. Aí vocês já viram, né? O que pode dar aí. Aqui é o passivo. Pronto. Aqui é que eu quero chamar a atenção. Ó. Prejuízos acumulados. Deixa eu ver onde é 2021 aqui. Dezembro de 2021. Isso mesmo. Ó. Ela terminou o ano de 2021 com nada mais, nada menos do que 2 bilhões 567 milhões, quase 568, de prejuízos acumulados. E em relação à passiva descoberto, jovens, vou chamar atenção para vocês, ó. A Viver tem um passivo descoberto, ou seja, mais ativos do que passivos. Desculpem, mais passivos do que ativo no ano 2021, ó, ultrapassando aqui mais de 200 milhões. Me diga se isso aqui é uma empresa boa, uma empresa especulativa. Isso tem que ficar bem claro, certo? E hoje as ações estão aqui no meio do caminho, enquanto eu gravava, nem foi para frente, nem foi para trás. Agora deixa abaixo aí no seu comentário como é que tá a sua situação na Viver Incorporadora e o que você aguarda dela nas cenas dos próximos capítulos. Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos, tudo de bom, até mais.